Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Louvado seja Deus, estamos aqui iniciando, aliás, a semana iniciou ontem, nós estamos dando continuidade, nesse início de semana, e eu louvo a Deus, por nós estarmos com saúde, dormimos debaixo de um teto, com segurança, como diz o salmista, deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor é conosco. Eu irei ler aqui em 1 Crônicas, o capítulo 2, o versículo 12 em diante. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e a Abinadab, o segundo, e Semeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozen, o sexto, e a Davi, o sétimo. Também vou estar lendo aqui em 1 Samuel, o capítulo 16, que diz assim, a partir do versículo 5. E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente este perante o Senhor, o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentas para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Então, amados irmãos, aqui está uma passagem bastante conhecida, a escolha do rei Davi, para o reinado de Israel. E o que me chamou a atenção, irmãos, é que na primeira leitura, conforme vai citando os nomes dos filhos de Jessé, vai citando a ordem, o primeiro, o segundo, o terceiro, até que chegue a Davi, o sétimo. E nós sabemos qual era o propósito de Deus na vida de Davi. E o que eu quero trazer para nós, em rápidas palavras, é que na cultura, da cultura bíblica, na cultura judaica, o primogênito era quem tinha os melhores privilégios. Para Jessé, o primeiro filho era o filho que deveria ter sido escolhido, Era algo automático, era cultural. Então, o primeiro era o filho que deveria ser escolhido. Mas como Deus respondeu a Samuel, Deus não vê como vê o homem. E Deus não precisa da ótica do homem para realizar os propósitos que ele tem na nossa vida. Deus não precisava da cultura judaica para que Davi, o sétimo filho, fosse o rei de Israel.
o segundo rei de Israel e o rei mais falado e mais famoso de Israel até o dia de hoje, né? Então, irmãos, eu quero dizer a você que se Deus prometeu, Deus tem promessa para o seu povo. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não sei qual área específica que há uma promessa na sua vida, mas creia. Deus não depende do tempo, Deus não depende da ótica humana, Deus não depende das circunstâncias, Deus não depende de nada, somente da sua vontade. Até Davi sentar no trono, né? Davi foi ungido 3 vezes. Davi não teve uma aclamação pública de coroação como Saul teve. Mas Davi por 3 vezes foi ungido. E Davi esperou quase que 20 anos, né? Aproximadamente entre 16 a 20 anos, né? Segundo os historiadores, para que ele sentasse ao trono, mas a promessa se cumpriu na vida de Davi, né? Eu não sei há quanto tempo você espera, todos nós esperamos no Senhor, mas espere no Senhor, né? Que Deus é fiel para cumprir, né? E para encerrar, eu vou ler aqui Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Então, nesta manhã, creia que Deus irá fazer aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.